Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora a nossa disciplina de gestão de processos, onde nós vamos iniciar com o tema 1, falando o que é um processo e aperfeiçoamento de processos empresariais. Eu quero deixar aqui com vocês os meus contatos, caso vocês precisem falar comigo, é só me contactarem, ok? Então, para nós iniciarmos a nossa disciplina, nós vamos aqui fazer algumas perguntas para que a gente possa se situar, para que a gente já possa se ambientalizando com o tema. Primeiro, nós devemos entender como estão estruturadas as empresas. Será que uma empresa que tem aí 10 mil funcionários, é a mesma, os processos eles são os mesmos para aquela empresa que tem 15 colaboradores? Será que a organização da empresa é realizada da mesma forma? Outra questão, como estão organizados os papéis e responsabilidades de cada membro das equipes? Como que está organizado aí, suponhamos, na empresa onde você trabalha? Talvez você trabalhe na área administrativa, ou na área industrial, ou na área na área varejista, do comércio. Como que está organizado o seu trabalho? Como estão organizados os papéis dos membros da sua equipe? Será que está organizado da mesma forma que é com você? Talvez seja possível, mas também talvez seja que todo o processo esteja diferente. Então, nós vamos entender que a empresa ela necessita sim de ter processos bem delimitados. Mas nós vamos aqui fazer algumas outras perguntas a respeito da nossa situação aqui. Então, as rotinas e as atividades de trabalho são diferentes em cada uma das empresas? Será que são diferentes? Ou será que é a mesma coisa? Obviamente que é diferente. As empresas elas têm as suas estruturas, as empresas têm os seus departamentos, as empresas têm as suas necessidades, as suas rotinas, mas para que nós possamos responder essas perguntas, nós devemos entender que, basicamente, todas essas empresas, independente do seu tamanho, elas estão organizadas por processos. Não importa o tamanho da empresa, não importa o porte da empresa, todas estão organizadas por processos. Seja uma empresa com 15 mil colaboradores, seja uma empresa com 15 colaboradores, seja uma organização na área fabril, seja uma organização na área varejista, seja uma empresa de consultoria, uma empresa na área administrativa. Todas as empresas elas têm processos. Pode ser que elas tenham maneiras diferentes de trabalhar, mas todas estão organizadas por processos. E é o que nós vamos entender ao longo desta aula de hoje. Para a gente iniciar, trazendo aí o conceito do que é um processo na área empresarial, o processo é um conjunto de atividades que, feitas sequencialmente, produz determinado efeito. Um item, se analisado isoladamente, não pode ser um processo, mas faz parte de um todo. E para que a gente possa entender esse conceito todo, essa parte conceitual, eu separei para vocês aqui um ótimo exemplo. Aqui está a imagem de um bolo ou alguém preparando um bolo. E para a gente falar de processos, nós devemos entender alguns pontos aqui. Eu disse, de maneira conceitual, que processo é um conjunto de atividades que, feita sequencialmente, produz determinado efeito. E se nós analisarmos um item isoladamente, nós não podemos dizer que é um processo, mas faz parte de um todo. O que isso tudo quer dizer e o que essa imagem que eu estou trazendo aqui do bolo representa sobre o processo? Para que a gente entenda. Quando nós vamos fazer um bolo, nós temos um processo, nós temos uma sequência de atividades para que nós tenhamos o bolo pronto ali. Ou seja, vamos supor que eu pegue a receita de um bolo. Nessa receita eu vou ter os meus ingredientes, eu vou ter ali os ovos, a manteiga,
o açúcar, a farinha, vou ter ali os complementos, vou ter as ferramentas de trabalho ali para se fazer o bolo e eu vou ter ali, depois que eu ter os ingredientes, eu vou ter o modo de preparo e tudo mais. Bom, imagine esse bolo se a gente for pegar uma receita e pular a parte dos ingredientes. Como que nós vamos fazer esse bolo? Não vai ser possível. Se eu pular a parte do modo de preparo, poxa, eu tenho os ingredientes, mas como que eu vou fazer esse bolo? Vamos supor que eu vou fazer um bolo e aí eu esqueço ou pulo a parte de que eu tenho que untar a forma com manteiga, com óleo ou untar a forma aí, eu pulo essa parte de untar a forma. Eu vou fazer o bolo, colocar na forma, levar ao forno e aí depois de pronto eu vou ter um grande problema, não é? O bolo, ele teoricamente vai grudar na forma e eu não vou ter tido o meu efeito que eu gostaria, de ter um bolo pronto, de ter um bolo no tamanho correto, com sabor adequado. Então, porque eu pulei uma parte do processo. Ou seja, o processo ele é o conjunto de atividades que feitas sequencialmente, eu tenho que seguir uma sequência para eu produzir determinado efeito. E esse efeito ele tem que ser apto, ele tem que ser adequado. Então, nós vamos entender que o processo ele tem que ser analisado como um todo. Eu tenho que analisar todos os pontos. Então, eu tenho a minha empresa, eu tenho o setor de finanças. Aí eu não analiso o setor da nota fiscal, eu pulo essa parte. Poxa, eu vou analisar o setor de nota fiscal como algo isolado, mas o todo eu tenho que observar toda a parte da área financeira, tá? Então o processo é um conjunto de atividades que, feitas sequencialmente, produz determinado efeito, ok? E aí nós vamos verificar que um processo é uma série de atividades logicamente interrelacionadas que, quando executado corretamente, produz resultados esperados. Ou seja, se eu executar os meus processos corretamente, eu vou ter o meu resultado esperado. Poxa, se eu fiz a sequência correta da fabricação de um produto na minha área de produção, eu vou ter o meu produto conforme eu imaginei, conforme a empresa imaginou e esperava, porque eu segui todo o processo. Perfeito? Nós vamos agora evoluindo no nosso entendimento que o processo é a maneira por meio da qual uma empresa transforma algo em resultado. É aquilo que eu estava falando. Se eu pego um processo na minha linha de produção e sigo a sequência lógica ali para fabricar e fazer aquele produto, eu vou ter o meu resultado esperado. E aí, nós temos que entender que o processo é composto por subprocessos, ou seja, por processos menores que igualmente são importantes para compor o todo. Aí, volto a lembrar da receita do bolo. Eu tenho que obedecer os subprocessos. Eu tenho que obedecer de pegar todos os ingredientes que minha receita está pedindo. Eu tenho que ir corretamente no modo de preparo e seguir cada etapa para que no final eu tenha o resultado esperado, tá? Então, nós temos que obedecer os subprocessos para que a gente possa atingir o resultado. E aí, nós temos dois pontos essenciais para analisarmos a gestão de um processo. O primeiro ponto, o processo precisa ter um motivo para existir. Eu tenho que fazer algo na minha organização, eu tenho um processo, mas ele tem que ter um motivo para existir, senão eu vou estar desperdiçando o meu tempo, vou estar jogando o meu tempo fora. Outra questão, todo processo necessita agregar valor, ou seja,
Eu não posso fazer um determinado tipo de processo na minha empresa se não agregar valor, se não for algo útil. Não adianta nada eu estar ali, um exemplo, na linha de produção, fazendo determinada atividade, se aquilo não está agregando valor nenhum. Se eu estou na área administrativa, na área da logística, ou na área de RH, ou na área de finanças, e eu estou fazendo determinado tipo de atividade, e aquilo não está agregando em nada, não é viável. Porque para a gente ter uma boa gestão de processo, eu tenho que agregar valor àquilo que eu estou fazendo. Tudo bem? Para a gente evoluir no nosso entendimento, há uma situação que é uma das mais faladas e comentadas a respeito da área administrativa, e é um marco que nós temos aqui. Aqui nós temos um modelo de um carro, um modelo T da Ford, e nós temos um processo de linha de produção. Isto é muito falado na área administrativa, que é a Ford Motor Company, que foi ali o fundador Henry Ford, que ele fundou a Ford Motor Company, e ele tinha um processo produtivo. Ele, em meados de 1913, ele criou um modelo aí, o modelo de carro, modelo T, onde o processo de fabricação deste carro era um processo padronizado, ou seja, era um processo de esteira. O veículo vinha em uma esteira ali e os trabalhadores eles iam produzindo as peças, produzindo o veículo até que fazia a produção em massa. Vários carros iguais, vários modelos iguais naquela época ali surgiu, e ele foi ali um precursor aí da gestão de processos, onde ele conseguiu produzir e desenvolver técnicas avançadas na época dele para se fazer automóveis. Então, as fábricas do Henry Ford eram totalmente padronizadas, eles tinham processos bem definidos ali, o que cada um ia fazer, as peças eram totalmente padronizadas para que se pudesse se encaixar de uma maneira adequada, e ele foi ali um dos grandes sucessos da época dele, tanto é que há 100 anos depois aí, ou 100 anos depois, melhor dizendo, nós estamos falando ainda a respeito desse modelo, o modelo Ford, né? Um precursor aí da padronização da linha de produção. Tá? Então é uma situação bem bacana que aconteceu nesta época. Ele também, ele não só estava preocupado com a sua linha de produção, mas ele também começou a se preocupar com seus funcionários, com o bem-estar dos seus funcionários. Então, quando a gente fala de processos, nós temos que lembrar aí de Henry Ford, né? Que ele foi o precursor da boa gestão de processos, tá? Outra questão também, nós vamos ver aqui, são alguns exemplos de processos que demandam conhecimentos específicos para serem gerenciados. Então, nós temos aí alguns processos. Os processos de compras, que assegura as compras de todos os tipos, que assegura que as compras de todos os tipos sejam feitas com economia, rapidez e qualidade. Um exemplo disso, como eu separei aqui, é a compra de material de escritório para as agências bancárias. É preciso se ter aí uma economia, uma rapidez e a quantidade necessária para suprir, né, os materiais de escritório para as agências bancárias de todo o país. Então, um processo de compra, ele tem que ser bem definido, ele tem que ser econômico, ele tem que ser ágil, ele tem que ser rápido. Então, notem que tem todo um processo para esta área. Nós temos também aqui o processo de logística, que gerencia os meios adequados para que um produto chegue ao seu destino, e aí a gente sabe que o processo logístico ele integra muitas outras situações. Quando o produto chega na nossa casa, nós por trás disso temos todo um processo logístico. Nós temos o processo de fabricação do produto, o processo de armazenagem, de estocagem, o processo de
transporte, o processo da gente receber o produto, de embalagem, enfim, a logística ela tem todo um processo também muito bem definido, tá? Então, a gente tem que imaginar aí um produto que a gente compre lá do interior do Amapá ou que tenha que enviar lá para o interior do Amapá. Tem todo um processo logístico para esse produto chegar em um lugar tão distante, tá? Outras questões também, nós temos um processo de gestão de pessoas, é um processo que precisa ser muito bem definido. Quando a gente pensa que, fulano iniciou na empresa, ou quando nós iniciamos em uma empresa, nós sabemos que, para que a gente possa iniciar na empresa, nós temos todo um processo para se iniciar. Nós temos o processo de recrutamento e seleção, onde os profissionais de RH vão ter que recrutar funcionários que estejam no perfil da vaga, depois as entrevistas, depois das entrevistas tem um processo de admissão, tem um processo de integração e aí sim o funcionário vai iniciar no seu local de trabalho. Então tem toda uma gestão de processos aí quando a gente vai falar de gestão de pessoas. Outro ponto é o processo de vendas, que é um dos que vai interagir com todas as outras áreas da empresa ou com todos os outros processos, porque o processo de vendas ele está relacionado com a logística, com a gestão de pessoas, com as compras e com o desenvolvimento de produtos. Outra questão também de processos, o processo de criação de novos produtos. Então, esse é um das áreas assim que, se a gente for parar para pensar, tem que ter algo muito bem definido. E aí, como exemplo, nós temos o segmento automotivo, nós temos o segmento de telecomunicações, de eletroeletrônico, que precisa estar sempre alinhados ali para lançar produtos novos, lançar produtos sofisticados, lançar produtos novos que agradem os clientes. Então, nós temos também o processo de criação de novos produtos. E o processo de atendimento ao cliente, que garante que o cliente terá suporte e comunicação com toda a empresa sempre que precisar. Nós já vimos aí, talvez você já precisou do suporte ao atendimento ao cliente e é preciso ter toda uma situação para que esteja tudo bem alinhado, para que possa ter um bom suporte, tá? Então nós vimos aí alguns processos, né, para a área empresarial, e aí para a gente evoluir no nosso entendimento, eu quero falar para vocês dos stakeholders. O que seria essa palavrinha stakeholders? Os stakeholders são as partes interessadas. Então, quando uma empresa ela realiza os seus procedimentos, realiza os seus processos, o que as empresas visam são os seus stakeholders. E o que são os stakeholders? São as partes interessadas. Então, na imagem aqui nós estamos vendo a empresa e a empresa, quando ela faz os seus processos de maneira correta, a empresa faz o processo de venda, faz o processo logístico, o processo de prestação de serviços, ela está sempre buscando os seus stakeholders, que são as suas partes interessadas. Quais são as partes interessadas de uma empresa? São os seus clientes, são os seus concorrentes, é a comunidade à sua volta, são os seus investidores, o marketing, né, os seus fornecedores, os seus parceiros, o governo. Então notem que a empresa, ela faz os seus processos, ela realiza o seu processo para ter a sua parte interessada, ou seja, para atingir as suas partes interessadas. Então, os stakeholders nada mais é do que as partes interessadas, tá? E aí, a gestão de processo pode nos ajudar em alguns pontos aqui. A gestão de processo pode ajudar a redução dos prazos e custos. Quando nós fazemos tudo de maneira correta, nós temos redução dos prazos e custos, nós temos melhoria da eficiência interna e na qualidade geral,
nós temos aí o aumento da satisfação dos clientes, dos funcionários e de todos os outros stakeholders. Então, notem que se eu tenho uma boa gestão dos processos que acontecem na empresa, eu tenho o aumento da satisfação dos clientes, eu tenho os meus funcionários engajados, eu tenho os stakeholders, todas as outras partes interessadas aí de maneira feliz, de maneira suficiente. Então, quando eu realizo os processos, eu tenho a satisfação desses públicos, tá? Outras questões é a relação amistosa com os sindicatos e com os principais órgãos de regulamentação governamental e a geração de lucro ao acionista para uma melhor distribuição de recursos entre os colaboradores. Ou seja, notem que se eu vou aperfeiçoando os meus processos empresariais, se eu vou seguindo os processos e os procedimentos que tem na empresa, onde os meus funcionários eles estão engajados, os processos de produção está correto, o meu serviço está sendo prestado de uma maneira eficiente, eu estou seguindo de uma maneira sequencial os meus processos, e aí você pode colocar qualquer área que você quiser, área administrativa, área industrial, área de prestação de serviços. Se eu estou engajado com os meus projetos e os meus processos, eu tenho uma geração de lucro, eu tenho aumento e satisfação dos clientes, eu tenho melhoria internas, eu tenho redução nos prazos e nos custos. Então, a gestão do processo pode ajudar em diversas situações, tá? Agora eu quero trazer alguns pontos para vocês de alguns modelos aqui de ferramentas, de técnicas que podem nos ajudar para que a gente possa fazer uma boa gestão dos nossos processos. E eu separei aqui para a gente falar um pouquinho sobre o brainstorm. O que é brainstorm, né? Aqui eu separei para vocês, se vocês já ouviram falar de brainstorm. É uma palavra em inglês, né, que significa praticamente uma tempestade de ideias, uma chuva de ideias. Então, tecnicamente, é um grupo de pessoas que compartilha pensamentos e ideias sobre um determinado tema, em uma atmosfera de liberdade e expressão de pensamentos. Ou seja, nós vamos reunir um grupo de pessoas ali e vamos fazer um brainstorm. Então, nós vamos ter uma explosão de ideias. Vamos supor que eu estou ali na minha área de vendas, eu junto a minha equipe de vendas e quero lançar um produto novo para o Dia dos Pais, por exemplo. Então, eu vou fazer um brainstorm com a minha equipe. Eu vou juntar os meus funcionários ali da área de vendas e vou pedi-los para que eles possam realizar esse brainstorm. Então, nós vamos ter uma explosão de ideias ali, uma tempestade de pensamentos, onde eles vão poder dar opiniões, onde eles vão poder compartilhar quais são as novas ideias que eles têm, o que eles podem trazer de melhoria ou trazer de novos produtos para o Dia dos Pais, como eu citei como exemplo, e ali vão ser desenvolvidas ideias nesse brainstorm, tá? E esse brainstorm geralmente é composto por 3 etapas. A primeira etapa é a ênfase na geração de ideias. Quanto maior a quantidade delas, é melhor. Então, quando nós reunirmos essas pessoas, a ideia é que eles possam dar ideias, né? Possam dar opiniões, fazer uma troca de ideias ali. A segunda etapa é onde as pessoas elas vão ali, de certa forma, compreender as ideias umas das outras. Então, as pessoas vão se debruçar sobre as ideias da lista gerada que eles vão fazer e depois eles vão se entender ali um com os outros. E a terceira etapa,
ocorre uma análise adicional com o intuito de eliminar aquelas ideias repetidas, impossíveis de acontecer ou fora da realidade. Poxa vida, eu juntei o grupo, nós tivemos uma tempestade de ideias aqui para uma determinada situação, mas nós agora vamos nos reunir e verificar o que a gente pode eliminar. Poxa, de repente um colega ele já deu essa ideia, então vamos eliminar a ideia que o outro colega teve da mesma forma. Ah, poxa, essa situação é impossível de acontecer, vamos eliminar e trabalhar somente com as ideias que é alcançável. Então, o brainstorm é praticamente uma tempestade de ideias, onde eu junto todo mundo para ter ideias para se chegar a determinado objetivo, tá? Outra questão também é o brainwrite. O que é isso? Isso nada mais é do que nós termos a escrita cerebral, a escrita ali das ideias. Então, é praticamente uma continuidade do brainstorming, né? Esse brainwrite aí, as pessoas, ao invés de falarem em grupo, elas vão simplesmente anotarem, simplesmente escreverem as ideias que tiveram. Essa técnica também vai se juntar as pessoas ali, mas de repente as pessoas são um pouco tímidas para falar, as pessoas são um pouco tímidas para expor as suas ideias. Então, nesse brainwrite, eles vão ter que escrever as suas ideias. Então, eles vão escrever ali 10, 20, 30 ideias mais ou menos, tá? As ideias que eles conseguirem para ser desenvolvida em uma reunião, em uma situação problema, é o brainwrite, tá? Então, todas as pessoas podem ter ideias simultâneas e são incentivadas a desenvolver aquelas que forem geradas pelo colega do grupo, tá? Então, como que nós vamos conduzir uma sessão de brainwrite? Então, essa sessão, nós vamos juntar as pessoas ali e vamos sempre, através de um mediador, colocá-los ali para que eles possam propor o tema a ser discutido entre os participantes. Os participantes escrevem suas ideias em uma folha de papel por até 10 minutos ininterruptos. Então, as pessoas vão se ajuntar ali. Vamos supor de novo o Dia dos Pais. Poxa, vou colocar o Dia dos Pais ali e nós temos que lançar um produto novo ou vender algo novo para o Dia dos Pais. Junto à minha equipe e elas vão ter que escrever durante 10 minutos sem parar as ideias para o Dia dos Pais, para novos produtos, para estratégias de vendas. Eles vão escrever tudo isso. E também cada participante passa sua folha de papel à pessoa sentada ao lado, que acrescentará suas próprias ideias durante mais 5 minutos. E aí, a pessoa que está liderando a sessão recolhe os papéis e lê as ideias de cada participante ou escreve em um quadro. Então, notem que o brainwrite ele é semelhante ao brainstorm, só que o brainwrite é para que as pessoas possam escrever as suas ideias ali. Se talvez elas se sentirem inibidas de falar, elas podem escrever e propor ideias novas para determinada situação. E tanto no brainstorming quanto no brainwrite é preciso ter um mediador, um líder ali, para que as pessoas não possam, de certa forma, se desentenderem, para que as pessoas possam respeitar as ideias umas das outras. Então é importante ter um líder, um mediador durante esses processos, tá? Tudo isso é para trazer soluções para determinada situação, trazer novas ideias, trazer novos projetos. Então, essas ferramentas são muito úteis. A brainwrite e o brainstorm, ok? E, por último, o grupo discute em conjunto cada uma das ideias, pontua e as avalia, reunindo as melhores e eliminando as que são absurdas ou impraticáveis, que é semelhante uma com a outra, tá? E aí, tudo bem.
as pessoas fizeram o brainstorming, o brainwrite, e aí o que acontece agora? Nós temos aqui o diagrama de afinidades. O diagrama de afinidades é uma das ferramentas mais utilizadas para a melhoria de processos empresariais. Então, ele tem como objetivo organizar as ideias que aparecem na fase do brainstorming ou do brainwrite e organizá-las em grupo. Notem aqui que o diagrama de afinidades ele é praticamente a organização do que nós tivemos no brainstorming e no brainwrite, tá? Aqui nós temos a organização das informações, dos temas que foram lançados, de todas as ideias que os funcionários tiveram e lançaram. O diagrama de afinidades, ele vai trazer nada mais, nada menos do que a organização de todas as ideias que nós tivemos advindas do processo de brainstorming e de brainwrite. Então, nós vamos no diagrama de afinidades trazer e colocar tudo em ordem, as ideias, para que a gente possa ter as nossas ideias bem colocadas para que nós possamos atingir o nosso objetivo. Tá? Então, esse é o diagrama de afinidades. E nós temos uma última ferramenta que eu quero trazer para vocês, que é o diagrama da inter-relação, ou o diagrama da relação. Esse diagrama ele trata de uma técnica que permite visualizar as dependências de um processo em relação aos demais. Ou seja, o propósito do diagrama da inter-relação é auxiliar na identificação da causa raiz de um problema complexo. Então, o diagrama da inter-relação, nós vamos ter um problema que talvez seja complexo. Lembrando aí, Dia dos Pais, nós temos ali um problema para as pessoas com relação ao processo de vendas. Poxa, nós temos um problema gigantesco, não estamos conseguindo vender. Então, o diagrama da inter-relação vai trazer o problema e nós vamos interrelacionar ou relacionar as ideias para nós resolvermos esse problema. Então, poxa, quais são as ideias que nós temos aqui? Nós temos várias ideias para que nós conseguimos vender no Dia dos Pais determinado produto. Então, nós vamos centralizar aqui para que nós possamos ter a identificação da causa raiz do nosso problema. Então, esse é o diagrama da inter-relação, ok? Então, pessoal, esses foram alguns pontos da nossa aula 1, do nosso tema 1, sobre o que é um processo, sobre o aperfeiçoamento de processos empresariais. Eu citei para vocês aí cada ponto para a gente entender, falei um pouquinho da história, dos processos, falei e conceituei o que é um processo dentro de uma organização, citei alguns itens ali necessários e nós estamos agora encerrando esta primeira parte da nossa aula aí sobre o tema 1, tá? E eu quero deixar para vocês aqui agora as atividades. Eu vou deixar para vocês algumas perguntas para vocês responderem, lembrando que essas atividades valem nota, tá? Então, a primeira pergunta é: o que é um processo e qual a finalidade de se realizar um processo dentro das organizações? A pergunta número 2: quando uma empresa realiza um processo, ela visa os stakeholders. Explique o que são os stakeholders. A questão 3: o que é a técnica brainstorming e quais são as suas 3 etapas? Eu falei na aula. A questão 4, explique detalhadamente o que é a técnica brainwrite. Eu também falei a respeito disso. A questão 5, comente sobre o diagrama de afinidades. E a questão 6 e última, comente sobre o diagrama da inter-relação. Então, respondam para mim essas questões. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo e estamos encerrando o nosso tema 1 agora. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.